A voz que clama no silêncio da alma. Introdução ao livro de Isaías. Você já parou para pensar por que, mesmo em meio a tantas vozes, tantas opiniões e tantos caminhos, ainda existe dentro de nós um vazio que só uma mensagem verdadeiramente divina consegue preencher? Já sentiu aquela inquietação que parece chamar você para algo maior, como se Deus estivesse tentando alcançar seu coração em meio ao barulho do mundo? Pois hoje, eu quero te conduzir por uma jornada profunda, capaz de despertar em você uma nova percepção espiritual. Uma jornada baseada em um dos livros mais poderosos, poéticos, confrontadores e cheios de esperança de toda a Bíblia. E se eu te dissesse que o livro de Isaías não é apenas uma coleção de profecias antigas, mas uma mensagem viva, atual, urgente e divina, capaz de transformar a sua fé, renovar a sua esperança e abrir seus olhos para realidades espirituais que poucos realmente compreendem? Antes de seguirmos, deixa eu te pedir algo com muito carinho. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. É simples, é rápido e faz toda a diferença. Quando você se inscreve, você não está apenas apertando um botão, você está escolhendo caminhar comigo por histórias bíblicas profundas que alimentam a sua fé e fortalecem o seu espírito. Você ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para mais pessoas que, assim como você, precisam de direção espiritual, conforto e entendimento das Escrituras. Então, respire fundo, clique em inscrever-se e vamos juntos mergulhar nessa palavra poderosa. O livro de Isaías é mais do que uma profecia. É um encontro. Um encontro entre o céu e a terra, entre a justiça e a misericórdia, entre a queda humana e a promessa da redenção. Isaías não apenas falou ao povo de Israel em seu tempo. Ele fala ao coração de cada pessoa que busca entender o agir de Deus em meio ao caos, em meio às incertezas e em meio às dores da vida. Ao longo deste vídeo, você não vai apenas ouvir uma história antiga. Você vai sentir Deus revelando segredos, despertando fé, confrontando caminhos tortuosos e mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, existe uma luz que jamais se apaga. O que poucos percebem é que Isaías não veio apenas anunciar juízo, mas revelar o amor profundo de Deus por um povo que, mesmo falhando repetidas vezes, ainda era alvo de misericórdia. Esse livro carrega perguntas que atravessam gerações e continuam ecoando em nós. Como é possível que Deus continue nos amando mesmo quando nos afastamos? Como Ele transforma ruínas em esperança? Como Ele prepara o coração humano para receber a salvação? E qual é o verdadeiro significado das promessas messiânicas que Isaías anunciou séculos antes do nascimento de Cristo? Hoje, vamos explorar tudo isso com profundidade e reverência. Vamos entender por que o chamado de Isaías foi tão impactante que até hoje transforma vidas. Vamos descobrir o que significa quando Deus purifica lábios impuros, quando Ele chama alguém para ser sua voz, quando Ele revela que seu braço é forte para salvar e quando Ele garante que, mesmo diante do deserto, Ele faz florescer vida onde ninguém mais acredita. Cada bloco deste vídeo vai abrir diante de você uma nova porta espiritual, uma nova percepção, um novo entendimento da grandeza divina. E antes de mergulharmos na história e nas reflexões profundas, quero te convidar a comentar aqui abaixo uma frase de fé. Escreva: Eu creio na palavra de Deus. Esse simples ato, além de fortalecer sua própria fé, faz você declarar publicamente que está disposto a receber cada revelação deste vídeo com o coração aberto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ela cresce quando declaramos. E a sua declaração hoje pode ser o início de um novo mover de Deus na sua vida. Prepare-se. O que vamos revelar nos próximos blocos não é apenas conhecimento bíblico, é alimento para a alma. É direção divina para dias difíceis. É esperança para corações cansados. E é promessa cumprida para aqueles que permanecem firmes. E fique até o fim, porque a penúltima lição deste vídeo carrega uma revelação tão profunda que pode transformar a maneira como você enxerga toda a mensagem de Isaías e até mesmo a forma como você interpreta o agir de Deus em sua própria história. Agora respire fundo, entregue seu coração a Deus, abra sua mente para o que Ele deseja te ensinar e venha comigo. Porque hoje, nesta jornada pelo livro de Isaías, Deus tem uma palavra especial para você. O chamado que transforma destinos. A visão de Isaías e o poder do encontro com Deus.
Quando pensamos em momentos marcantes da Bíblia, muitas vezes lembramos de milagres extraordinários, vitórias impossíveis ou manifestações grandiosas do poder de Deus. No entanto, existe algo que supera tudo isso, no momento em que Deus chama um homem ou uma mulher para cumprir um propósito eterno. E é exatamente isso que encontramos logo no início da trajetória de Isaías. Seu chamado não foi apenas um convite, não foi uma simples missão, mas uma experiência tão profunda e tão impactante que redefiniu completamente sua identidade, sua visão de mundo e seu compromisso com o reino. Ao abrir este bloco, quero te levar para dentro dessa cena sagrada, como se você estivesse ali, presenciando a glória que transformou Isaías em um dos maiores profetas da história. Isaías não começou sua missão confiando em si mesmo. Na verdade, como muitos de nós, ele se sentia pequeno, indigno, insuficiente. A visão que ele teve, registrada com detalhes, revela um homem comum diante de um Deus extraordinário. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória divina preenchia o templo. Serafins rodeavam o trono, proclamando a santidade absoluta de Deus, uma santidade tão pura que os próprios anjos cobriam o rosto diante dela. Imagine isso, seres celestiais que habitam na presença eterna do Altíssimo ainda assim reconhecendo que há mistérios, profundidades e grandeza em Deus que nem eles ousam contemplar plenamente. E Isaías, diante dessa cena, sentiu-se completamente exposto, como se sua alma estivesse nua diante da perfeição divina. Essa sensação que Isaías descreve não é distante de nós. Quem nunca olhou para a própria vida e percebeu falhas, medos, fraquezas, escolhas erradas, pensamentos impuros ou atitudes que não refletem a luz de Deus? Quem nunca sentiu o peso de ser humano demais diante da santidade divina? Isaías reconheceu sua condição e declarou: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E é exatamente nesse reconhecimento honesto que começa a transformação. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os disponíveis. Ele não levanta os que se acham fortes, mas aqueles que admitem sua fragilidade. O chamado de Deus não começa na capacidade humana, mas na graça divina. A cena continua com algo ainda mais extraordinário. Um dos serafins voa até Isaías com uma brasa viva retirada do altar. Essa brasa toca seus lábios, e de imediato, Deus declara que sua culpa foi removida e seu pecado perdoado. Aqui existe uma lição profunda: Deus nunca chama alguém sem antes purificar, restaurar e preparar essa pessoa para o propósito. O toque do fogo simboliza uma purificação que vai além do exterior. É um fogo que queima culpas antigas, quebra cadeias invisíveis, remove pesos que a alma carrega e substitui condenação por propósito. Talvez você esteja ouvindo essa história hoje e também sinta que não é digno, que não sabe o suficiente da Bíblia, que erra demais ou que não tem força. Mas assim como Deus tocou Isaías, Ele também toca aqueles que se entregam sinceramente. Depois dessa purificação, Deus faz uma pergunta que ecoa até os nossos dias: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, agora restaurado, liberto e renovado, responde com uma das declarações mais poderosas das Escrituras: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta não veio de alguém confiante em si mesmo, mas de alguém transformado pela presença divina. Entenda uma coisa essencial: quando Deus toca a sua vida, até o que parecia impossível se torna possível. O medo dá lugar à coragem, a insegurança se transforma em fé e o que antes era um coração hesitante se torna um coração disposto. E aqui está a reflexão que eu quero plantar em você. Todos nós temos um chamado. Talvez não para profetizar para nações, mas para ser luz dentro da nossa casa, no trabalho, entre amigos, nas redes sociais ou em qualquer ambiente onde Deus nos coloque. O chamado não é sobre grandeza, é sobre obediência. Não é sobre fama, é sobre fidelidade. Deus ainda pergunta: quem enviarei? E talvez hoje, enquanto você escuta esta mensagem, o Espírito Santo esteja movendo seu coração para que você responda exatamente como Isaías respondeu. Essa primeira experiência do profeta não é apenas um acontecimento histórico, é uma revelação sobre como Deus age na vida de quem se entrega. Ele mostra sua santidade, revela nossa condição, estende o perdão, transforma nosso interior e nos envia com propósito. Isaías não permaneceu o mesmo depois desse encontro e você também não permanece igual quando decide permitir que Deus toque sua vida. A transformação é real,
profunda e duradoura. Agora que entendemos como tudo começou, podemos seguir para os próximos blocos, onde veremos como Isaías se tornou a voz que Deus usou para advertir, confrontar e restaurar um povo inteiro. A rebeldia de um povo e a paciência de um Deus que não desiste. Quando seguimos a jornada do livro de Isaías, percebemos que o chamado do profeta não estava separado da realidade espiritual do povo ao seu redor. Isaías não foi levantado em tempos tranquilos, nem em dias de estabilidade. Ele surgiu em um período marcado por idolatria, injustiça, corrupção, distanciamento espiritual e um coração endurecido que se afastava cada vez mais dos caminhos de Deus. O povo que havia experimentado milagres, proteção, provisão e cuidado divino agora caminhava como quem já não reconhecia mais a voz do seu próprio Criador. E aqui encontramos uma das lições mais profundas deste livro, e mesmo quando o ser humano se afasta, Deus não desiste. Ele chama, ele alerta, ele confronta e ele espera pacientemente que o coração volte a ele. Isaías foi enviado a um povo que tinha olhos, mas não queria ver. Tinham ouvidos, mas não queriam ouvir. Essa expressão não é apenas uma metáfora poética, mas uma descrição espiritual precisa. Quando alguém se acostuma com o pecado, a consciência se torna pesada, o coração se torna resistente e a mente começa a justificar aquilo que ofende a santidade de Deus. Isaías denunciava idolatria, exploração dos pobres, corrupção dos líderes, falsidade nas adorações e a hipocrisia de um povo que orava a Deus com palavras, mas vivia distante de sua vontade. Não é difícil ver paralelos com os dias de hoje. Quantas pessoas dizem amar a Deus, mas se afastam na primeira dificuldade? Quantas afirmam confiar nele, mas não permitem que ele direcione suas escolhas? Quantas vezes nós mesmos caímos na tentação de viver uma fé de aparência, desconectada da obediência verdadeira? Mesmo diante dessa rebeldia, Isaías não era apenas um mensageiro de juízo. Ele carregava dentro de si a dor de Deus pelo seu povo. Essa é uma verdade que muitos não compreendem, e quando Deus confronta, ele confronta por amor. Ele corrige porque ainda vê valor em nós. Ele disciplina porque ainda tem propósito. Ele chama ao arrependimento porque deseja restaurar, e não destruir. Isaías proclamava que, se o povo continuasse rejeitando a voz divina, enfrentaria consequências dolorosas, não porque Deus queria puni-los, mas porque a desobediência sempre produz colheitas amargas. A vida longe de Deus inevitavelmente leva a caos, sofrimento e perda. Mas mesmo nesses anúncios de juízo, havia sempre um fio dourado de esperança, Deus ainda estava disposto a perdoar, restaurar e renovar. O mais impressionante é que, mesmo vendo toda essa decadência, Isaías não desistiu da sua missão. Ele seguiu firme, proclamando a verdade, mesmo quando muitos rejeitavam, ignoravam ou zombavam da mensagem. Isso nos ensina algo extremamente valioso: cumprir o propósito de Deus não depende da aceitação das pessoas, mas da nossa fidelidade ao chamado. Talvez você tenha tentado falar de Deus para um familiar e não foi ouvido. Talvez tenha tentado viver uma vida correta em meio a pessoas que não valorizam isso. Talvez já tenha sentido desânimo ao perceber que poucos querem ouvir a verdade. Mas aprenda com Isaías: quem caminha com Deus não desiste. Quem é chamado não recua. Quem é alcançado pela luz precisa continuar iluminando, mesmo em ambientes cheios de escuridão. O povo de Israel acreditava que, por terem o templo e os rituais religiosos, estavam seguros. Mas Isaías deixava claro que Deus não se impressiona com formalidades vazias. Ele busca coração sincero, arrependido, humilde e disposto. Ele deseja mudança verdadeira, e não cerimônias impecáveis. Essa mensagem atravessa séculos porque é universal. Deus continua esperando que o busquemos de verdade, com entrega, com sinceridade e com desejo real de transformação. Ele continua chamando aqueles que se desviaram. Ele continua tocando aqueles que se endureceram. Ele continua visitando aqueles que esqueceram da fé. E ele continua oferecendo perdão, esperança e restauração para todo aquele que decide voltar. Ao olhar para essa condição espiritual do povo, Isaías também via as consequências de viver longe dos princípios divinos. A nação enfrentaria inimigos, sofreria perdas e experimentaria o peso de suas próprias escolhas. Deus não faria isso por prazer,
mas porque um coração que não é quebrantado pelo amor acaba sendo quebrado pelas circunstâncias. Ainda assim, em meio a todas as advertências, existe uma verdade que não podemos esquecer: Deus sempre deixa uma porta aberta. Sempre. Enquanto há vida, há chance de recomeço. Enquanto há fôlego, há oportunidade de mudança. E essa porta estava presente em cada palavra de Isaías, mesmo quando a mensagem era dura. Este bloco nos lembra que Deus vê além da rebeldia. Ele vê potencial. Ele vê futuro. Ele vê filhos que ele não quer perder. E assim como Isaías foi levantado para chamar um povo de volta à verdade, Deus continua levantando homens e mulheres hoje para despertar famílias, lares, igrejas e até mesmo indivíduos que se distanciaram. Talvez você seja um desses instrumentos. Talvez esta mensagem seja Deus te lembrando de que Ele não desistiu de você, nem daqueles que você ama. O aviso antes da queda. Advertências divinas e o amor que corrige. Quando avançamos no livro de Isaías, percebemos que Deus não apenas identificava o afastamento espiritual do povo, mas também enviava advertências claras, fortes e profundamente amorosas. Muitas pessoas têm dificuldade em entender essa combinação: como um Deus tão amoroso pode falar palavras tão duras? Como um Pai tão misericordioso pode anunciar consequências tão sérias? A resposta está no coração paterno de Deus. Ele corrige porque ama. Ele alerta porque deseja salvar. Ele confronta porque vê o abismo antes que o ser humano perceba. Isaías não era um mensageiro de destruição, mas um porta-voz da graça que chamava o povo ao arrependimento antes que a queda se tornasse irreversível. Imagine um pai vendo seu filho correr em direção ao precipício. Ele não vai sussurrar suavemente. Ele vai gritar, correr, tentar impedir, fazer qualquer coisa necessária para salvá-lo. As advertências de Isaías tinham exatamente esse tom. Deus via a nação caminhando rumo ao desastre. Via alianças políticas que não haviam sido orientadas por ele. Via confiança excessiva em exércitos, fortalezas e riquezas. Via a corrupção se espalhando entre os líderes, a religião se tornando um ritual vazio, os pobres sendo negligenciados e o pecado sendo tratado como algo normal. A voz de Isaías se levantava, então, como uma sirene espiritual, chamando o povo a despertar antes que fosse tarde demais. Mas existe um detalhe importante que muitos ignoram: antes de anunciar juízo, Deus sempre oferecia uma alternativa. Ele chamava o povo dizendo: vinde e arrazoemos. Em outras palavras, ele convidava ao diálogo, ao entendimento, à reflexão. Deus nunca impôs obediência pela força. Ele sempre ofereceu uma rota de retorno, um caminho de restauração, uma ponte de misericórdia. Mesmo quando o pecado era evidente, Deus dizia que poderia tornar os pecados vermelhos como escarlate em algo branco como a neve. Essa imagem poderosa revela que o objetivo de Deus nunca foi destruir, mas purificar. O pecado deixa manchas, feridas e marcas profundas, mas a graça de Deus é capaz de curar tudo aquilo que a desobediência destrói. Isaías também denunciava um problema muito atual: a confiança em soluções humanas enquanto se negligenciava a dependência de Deus. O povo buscava socorro em nações estrangeiras, tentava se proteger com alianças políticas, queria resolver crises espirituais com estratégias terrenas. Mas Isaías repetia que a verdadeira segurança não estava nos homens, nos governos, nos reis ou nas armas. A verdadeira fortaleza estava no Senhor. Esse ensinamento ecoa fortemente nos nossos dias, porque quantas vezes tentamos resolver problemas espirituais com métodos humanos? Quantas vezes tentamos preencher o vazio da alma com relacionamentos tóxicos, decisões precipitadas, prazeres passageiros ou promessas enganosas do mundo? Isaías nos lembra que tudo o que não está firmado em Deus desmorona mais cedo ou mais tarde. As advertências divinas não tratavam apenas de idolatria externa, mas de idolatria interna. O povo transformou seus próprios desejos, opiniões e conveniências em ídolos. Eles moldavam a fé ao gosto pessoal. Criavam uma religião confortável, que não exigia mudança, não confrontava pecado e não pedia santidade. Isaías veio para mostrar que Deus não se dobra diante das vontades humanas. É o ser humano que precisa se curvar diante da vontade divina. Não existe relacionamento verdadeiro com Deus sem transformação.
E foi por amor que ele levantou Isaías para abrir os olhos de um povo que preferia a escuridão à luz. Mas mesmo no meio dessas palavras firmes, Deus falava com ternura. Ele chamava o povo de seus filhos. Dizia que ainda queria restaurar a nação. Que a vinha dele poderia voltar a florescer. Que a terra devastada poderia voltar a frutificar. Deus mostrava que qualquer juízo que viria não era para destruição permanente, mas para correção temporária. O propósito final sempre foi a restauração. Ele queria um povo renovado, unido, forte e fiel. Ele queria remover tudo o que destruía espiritualmente aquela geração para que algo novo pudesse nascer. E aqui está a reflexão profunda deste bloco. Muitas vezes, quando Deus permite momentos difíceis, Ele não está nos abandonando. Ele está nos chamando de volta. Às vezes, é necessário que algo se desfaça para que algo maior seja construído. Às vezes, Deus sacode nossa estrutura para nos livrar do que estava escondido. As advertências divinas não são sinais de rejeição, são sinais de amor. Elas indicam que Deus ainda se importa. Que Ele ainda vê valor em nós. Que Ele ainda acredita no nosso arrependimento e na nossa restauração. Isaías se posicionou como intercessor, como mensageiro, como sentinela espiritual. Ele sabia que, mesmo que muitos não ouvissem, alguém ouviria. Ele sabia que cada palavra dita tinha poder para transformar corações. Ele sabia que Deus sempre trabalha com o remanescente, com aqueles dispostos a voltar. E talvez você seja parte desse remanescente hoje. Talvez esta mensagem esteja trazendo luz para áreas que precisam ser alinhadas. Talvez Deus esteja te chamando para reconstrução, cura e mudança. A promessa em meio ao caos. O Deus que protege, sustenta e guia. À medida que avançamos pelo livro de Isaías, percebemos que ele não se limita a denunciar pecado ou anunciar consequências. Pelo contrário, ele revela um Deus que, mesmo quando permite que a realidade se abale, nunca abandona o seu povo. Isaías se levantou em um período marcado por ameaças externas, principalmente a ascensão de grandes impérios que desejavam dominar e destruir Israel e Judá. A Síria e Babilônia eram como gigantes que despertavam medo, insegurança e a sensação de que tudo estava prestes a ruir. Era um tempo em que a confiança humana se mostrava insuficiente e o desespero começava a tomar conta das pessoas. E é exatamente nesse cenário que Deus, através de Isaías, faz uma das promessas mais profundas, e mesmo no caos, ele permanece no controle. Imagine viver em um país pequeno, fragilizado politicamente, cercado por nações poderosas e agressivas. O desespero se espalhava como uma tempestade que avança rapidamente. As pessoas temiam perder suas casas, suas famílias, sua cidade e até sua identidade. E enquanto todos buscavam soluções em alianças humanas, Deus falava por meio do profeta que a verdadeira fortaleza não estava em exércitos, acordos políticos ou estratégias militares, mas na confiança no Senhor. Ele dizia que nenhuma arma forjada contra o seu povo prosperaria, desde que o coração deles estivesse firme nele. Essa promessa, apesar de dita há tantos séculos, ainda ressoa hoje, porque vivemos nossos próprios conflitos, batalhas internas e tempestades inesperadas que tentam nos derrubar. Isaías se tornou a voz que lembrava a nação de que Deus não havia perdido o controle. Mesmo quando tudo parecia indicar o contrário, Deus dizia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Essa declaração não era apenas uma frase bonita. Era uma garantia divina. Era prova de que, embora a nação estivesse cercada por perigos, eles estavam cercados por algo maior, a proteção do Altíssimo. Muitas vezes, nossa vida parece um campo de batalha. Enfrentamos problemas que nos cercam por todos os lados, crises financeiras, conflitos familiares, enfermidades, medo do futuro, ansiedade, incertezas. E, assim como naquele tempo, Deus continua dizendo que Ele é o sustentador. O povo precisava aprender algo que Isaías repetia incansavelmente: confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe, mas descansar na certeza de que Ele está trabalhando mesmo quando não vemos nada acontecendo.
Confiar é olhar para as circunstâncias, e mesmo que elas pareçam desconfortáveis ou ameaçadoras, lembrar-se de que Deus enxerga o que nós não vemos, sabe o que não sabemos e age onde não podemos agir. Isaías reforçava que aqueles que confiam no Senhor renovariam suas forças, subiriam com asas como águias, correriam e não se cansariam, caminhariam e não se fatigariam. Essa não é apenas uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. A força humana tem limites, mas a força de Deus não. Em meio a tantas advertências, Isaías trazia também consolo, direção e esperança. Ele dizia que Deus faria rios no deserto, caminhos na solidão, vida onde só havia cinzas. E isso nos ensina algo precioso: quando Deus permite que passemos por desertos, não é para nos destruir, mas para revelar sua glória. É no deserto que experimentamos provisão sobrenatural. É na luta que reconhecemos que Ele é a nossa fortaleza. É na tribulação que vemos milagres que nunca veríamos em tempos de conforto. O caos não significa ausência de Deus, muitas vezes significa preparação para algo maior. Isaías também revelava que Deus, mesmo sabendo da fragilidade humana, permanecia fiel. O povo se afastava, mas Deus chamava. O povo duvidava, mas Deus reafirmava as suas promessas. O povo temia, mas Deus dizia para não temer. Isso demonstra a paciência divina, o amor incomparável e o cuidado constante que Ele tem com seus filhos. Ele não abandona, não se esquece e não renuncia aos seus planos. Ele está presente nos detalhes, nas lágrimas, nas orações silenciosas, nos momentos em que pensamos que estamos sozinhos. Assim como no tempo de Isaías, Deus continua sendo o refúgio seguro no meio da tempestade. E aqui está a reflexão para o seu coração: talvez você esteja enfrentando ameaças invisíveis que tentam roubar sua paz. Talvez esteja vivendo um período de caos emocional, espiritual ou familiar. Talvez sinta que forças maiores que você tentam te derrubar. Mas assim como Deus sustentou Israel, Ele também sustenta você. Ele te fortalece, te ajuda, te renova e te cobre com sua mão poderosa. O caos não tem a palavra final. A última palavra sempre pertence a Deus. O profeta que enxergava além do tempo. Há momentos na história em que Deus escolhe alguém não apenas para falar ao seu próprio tempo, mas para falar às gerações que ainda nem existem, às pessoas que ainda não nasceram, aos corações que ainda seriam formados décadas, séculos ou milênios depois. Isaías foi exatamente esse tipo de homem. Não um profeta comum, não alguém limitado ao mundo que podia tocar ou aos acontecimentos que podia presenciar. Isaías foi uma voz que atravessou as eras, um mensageiro que enxergava além dos muros da sua cidade, além da corrupção da sua geração, além das dores e esperanças do seu povo. Ele viu o que ninguém viu. Ele ouviu o que ninguém estava preparado para escutar. Ele anunciou o futuro como se estivesse diante de seus próprios olhos. Quando Isaías caminhava pelas ruas de Jerusalém, muitos o observavam com estranhamento. Ele falava de juízo quando todos queriam apenas paz superficial. Ele clamava por arrependimento quando todos preferiam o conforto do silêncio. Ele alertava sobre a queda das nações quando os líderes estavam preocupados apenas com alianças políticas. Mas, no meio de todas essas palavras fortes, existia algo maior, uma revelação que ultrapassava qualquer conflito, qualquer guerra, qualquer ameaça de império. Isaías falava de um Messias. Um Salvador. Alguém que viria não apenas para libertar Israel de seus opressores, mas para libertar a humanidade inteira da escuridão espiritual que aprisiona a alma. E o mais impressionante é que Isaías descreveu esse Messias com detalhes tão profundos que, ao longo dos séculos, teólogos, estudiosos e crentes se perguntaram como um homem poderia enxergar tão claramente alguém que só apareceria 700 anos depois. Ele falou do servo sofredor. Descreveu a dor. Descreveu as feridas. Disse que ele seria desprezado. Que carregaria nossas enfermidades. Que levaria sobre si as nossas dores. Que seria ferido por causa das nossas transgressões. Que o castigo da nossa paz estaria sobre ele. E que, pelas suas pisaduras, seríamos sarados. Como Isaías poderia saber disso? Como poderia antever a essência do sacrifício de Cristo com tamanha precisão?
A única explicação é esta: Isaías realmente foi um profeta que viu além do tempo. Deus abriu diante dele janelas espirituais que ninguém mais teve o privilégio de contemplar. Enquanto o povo estava distraído tentando resolver seus próprios problemas, Isaías enxergava a maior solução que Deus já preparou para a humanidade. Enquanto muitos estavam preocupados com o exército inimigo às portas da cidade, Isaías estava descrevendo o rei que viria humildemente, montado em um jumento. Enquanto os reis da terra estavam ocupados com guerras, impostos e políticas, Isaías estava anunciando o príncipe da paz, aquele que governaria com justiça eterna. Isaías não apenas profetizou eventos, ele profetizou esperança. Ele declarou que a luz brilharia na terra de trevas. Que um menino nos seria dado. Que o governo estaria sobre os seus ombros. Que seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estava dizendo ao mundo: não importa o caos que você esteja vivendo agora, a salvação já está a caminho. E esse é o ponto mais profundo do ministério de Isaías: ele nos ensina a olhar além do tempo. A não enxergar apenas o que nossos olhos veem, mas aquilo que Deus está preparando. A não focar apenas nas crises atuais, mas na promessa eterna. Isaías nos lembra que existe um plano maior acontecendo, mesmo quando não entendemos. Ele nos mostra que Deus sempre está fazendo algo, mesmo quando o mundo parece perdido. O profeta nos ensina a levantar os olhos e enxergar a redenção que vem de Deus, não a solução que vem dos homens. Por isso, quando voltamos nossas atenções para Isaías, não estamos apenas estudando um livro antigo, estamos ouvindo uma voz viva, que continua ecoando nos dias de hoje. Uma voz que conforta, que confronta, que desperta, que ilumina, que chama pelo nome. Isaías nos convida a ver a vida com os olhos da eternidade. Ele nos chama a perceber que o Messias que ele anunciou não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade presente. E da mesma forma que Isaías viu o futuro com clareza, Deus também deseja abrir nossos olhos para enxergarmos o seu plano em nossas vidas. Isaías viu o Messias. Isaías viu a cruz. Isaías viu a glória futura. Ele viu cada promessa como se estivesse acontecendo diante dele. E agora, ao estudarmos sua vida e suas palavras, somos convidados a fazer o mesmo, de enxergar além do tempo, além dos medos, além das lutas, além das perguntas sem resposta. Porque, assim como Isaías, também fomos chamados para acreditar no que Deus diz, mesmo quando ainda não vemos acontecer. O Deus que consola, restaura e renova. Quando abrimos as páginas do livro de Isaías, descobrimos que ali existe uma virada profunda, um momento em que a voz do profeta, antes carregada de advertências e chamadas ao arrependimento, se transforma em um sopro de consolo, esperança e cura. É como se, depois de revelar a verdade dura sobre o pecado e a rebeldia humana, Deus estendesse a mão dizendo: eu ainda estou aqui. Eu ainda cuido de você. Eu ainda tenho planos para você. E poucos trechos da Bíblia carregam tanta ternura, tanta doçura e tanta força restauradora quanto essa nova fase da mensagem de Isaías. O capítulo 40 marca esse divisor de águas. Isaías começa com um clamor que atravessa os séculos: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essas palavras não foram escritas apenas para Israel no exílio, não foram registradas apenas para uma nação ferida pela própria desobediência. Elas foram deixadas para todos nós, para cada pessoa que um dia já se sentiu incapaz, perdida, cansada, sobrecarregada ou fragmentada por dentro. A promessa do consolo divino não se limita ao passado, ela se renova em cada geração, em cada vida que decide ouvir. E o mais profundo desse consolo é que Deus não apenas suaviza a dor, Ele reconstrói. Ele não apenas abraça o coração quebrado, Ele o faz pulsar novamente. Isaías anuncia que vales serão levantados, montes serão nivelados, caminhos tortuosos serão endireitados e lugares escuros serão iluminados. Essa é a linguagem de alguém que entende o que Deus faz dentro de nós. Porque, quando Ele age, Ele transforma o terreno da nossa alma. O que parecia difícil demais, pesado demais, impossível demais, começa a ganhar forma, propósito e esperança. O Deus que Isaías revela não é um Deus distante, observando de longe nossas lutas. Ele é o Deus que se aproxima, que intervém, que cura, que levanta, que restaura.
Isaías também nos mostra que esse consolo não vem apenas através de palavras, mas através da revelação de quem Deus é. Ele declara: "O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, não se fatiga, e o seu entendimento é insondável." É como se Isaías estivesse dizendo: se você está cansado, ele não está. Se você chegou ao limite, ele não chegou. Se você perdeu suas forças, ele tem forças para te dar. E então vem uma das promessas mais conhecidas e poderosas do livro. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essas palavras não são poesia, são uma promessa direta do coração de Deus. Ele não apenas olha para o seu cansaço. Ele promete renovar. Ele promete colocar asas onde só existe peso. Promete dar corrida onde só existe lentidão. Promete dar caminhada firme onde só existe tropeço. E essa renovação não é instantânea como um estalo de dedos. É um processo profundo, silencioso, muitas vezes invisível. Isaías nos mostra que Deus trabalha na alma de forma sutil, como quem reacende brasa por brasa até a fogueira voltar a arder. E essa chama reacendida muda tudo dentro de nós. Porque quando Deus renova, Ele renova de verdade. Ele devolve a paz. Ele devolve a segurança. Ele devolve o senso de direção. Ele devolve a esperança que parecia enterrada. Ele devolve a coragem de continuar. Outro ponto central desta fase do livro é a revelação de que Deus não abandona o seu povo, mesmo quando o povo pensa que ele o abandonou. Isaías dá voz ao desânimo humano quando cita Israel dizendo: "O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim." Quantos de nós já não pensamos algo semelhante em momentos de dor profunda? Mas a resposta divina é emocionante, uma das declarações mais belas e maternas de toda a Escritura: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é a essência do consolo de Deus. Ele não apenas vê a nossa dor, ele se compromete a nunca nos abandonar, mesmo quando tudo parece perdido. Isaías também revela o Deus que restaura de forma abundante. Ele fala do Deus que transforma desertos em jardins, que faz rios nascerem em terras secas, que troca cinzas por coroa, lamento por óleo de alegria, espírito angustiado por veste de louvor. Não é uma restauração superficial, é uma revolução completa da alma. Isaías nos mostra que Deus não devolve apenas o que foi perdido, se ele devolve melhor, devolve completo, devolve multiplicado. E quando compreendemos esse movimento do coração de Deus, começamos a entender que o consolo dele não é apenas emocional, é espiritual, é profundo, é eterno. Ele consola porque ele restaura. E ele restaura porque ele ama. E ele ama porque esse é o seu caráter imutável, perfeito e eterno. O livro de Isaías nos lembra que nenhum exílio dura para sempre, nenhuma noite é eterna, nenhuma lágrima é em vão. Deus vê, Deus cuida, Deus consola e Deus transforma. E assim, através da voz do profeta, somos chamados a descansar no Deus que não falha, a confiar no Deus que não nos esquece, e a crer que, mesmo quando a vida parece desmoronar, Ele está preparando algo novo, maior e mais lindo do que podemos imaginar. Porque, assim como Israel, também nós estamos nas mãos daquele que renova, restaura e nos faz caminhar novamente, com esperança, com força e com propósito. O servo sofredor e o mistério da redenção. À medida que avançamos pelo livro de Isaías, algo extraordinário começa a acontecer. A voz do profeta, movida pelo Espírito Santo séculos antes de Cristo nascer, começa a revelar um mistério tão profundo, tão detalhado e tão sobrenatural que, mesmo depois de 2000 anos, continua deixando teólogos, estudiosos e cristãos maravilhados. Isaías começa a descrever alguém. Não apenas um personagem histórico, não apenas um líder humano, mas uma figura divina, humilde, justa e inocente, que viria ao mundo com uma missão: salvar, restaurar e redimir a humanidade inteira. É aqui que encontramos uma das maiores joias proféticas de toda a Bíblia, a revelação do servo sofredor. Quando Isaías descreve esse servo, ele não o apresenta como um guerreiro imponente, tampouco como um rei exibindo glória terrena. Pelo contrário, ele o descreve como alguém que cresce como um renovo frágil, sem beleza ou aparência que chamasse a atenção.
É como se Deus estivesse dizendo que a salvação do mundo não chegaria através da força humana, mas através da humildade divina. Isaías revela que esse servo seria desprezado, rejeitado, ferido, traspassado, moído e esmagado, não pelos próprios erros, mas pelos pecados de todos nós. Ele carrega sobre si dores que não eram dele, leva culpas que não lhe pertenciam, paga um preço que não deveria ser seu. E, ao mesmo tempo, se entrega voluntariamente, com amor, sem abrir a boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Esse é o ponto mais impressionante da profecia. Isaías escreve tudo isso cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Nenhum outro texto do Antigo Testamento descreve com tanta precisão o que aconteceria na cruz. O servo sofredor é Cristo. E quando o profeta fala sobre ele, parece enxergar cada detalhe da crucificação, cada sofrimento, cada gota de sangue, cada humilhação e cada vitória que transformaria a história da humanidade para sempre. Mas não é apenas o sofrimento que define esse servo. Isaías mostra que, apesar da dor extrema, ele não estaria perdido, esquecido ou derrotado. Pelo contrário, o plano divino é revelado em sua totalidade. Ele seria ferido, mas veria o fruto do seu penoso trabalho. Ele morreria, mas prolongaria os dias. Ele se entregaria, mas seria exaltado. Esse movimento, da dor à glória, é o coração da mensagem do Evangelho, e Isaías já o anunciava muito antes da vinda de Cristo. O servo sofredor não apenas morre, ele triunfa. Não apenas se entrega, ele ressurge. Não apenas se humilha, ele é exaltado sobre todas as nações. Quando compreendemos essa revelação, o livro de Isaías deixa de ser apenas um registro profético antigo e se torna um roteiro divino da salvação. Tudo ali aponta para Jesus e sua missão, seu caráter, sua compaixão, seu sacrifício e sua vitória final. Isaías mostra que ele viria para trazer luz aos gentios, cura aos quebrantados, liberdade aos cativos e boas novas aos pobres. Ele viria para trocar as cinzas por coroa, o pranto por óleo de alegria, o espírito angustiado por veste de louvor. Ele viria para restaurar, salvar e transformar. Ele viria para reconciliar a humanidade com Deus. E quando olhamos para essa profecia, não estamos apenas estudando um texto antigo, se estamos encarando o amor de Deus expresso de forma antecipada. Estamos vendo que nada foi improvisado, nada foi por acaso, nada saiu do controle. Deus planejou a redenção antes mesmo de o mundo existir, e Isaías teve o privilégio de enxergar essa obra com olhos espirituais. Ele viu Cristo antes de Cristo nascer. Ele viu a cruz antes da cruz ser levantada. Ele viu a salvação antes da salvação se manifestar. E deixou esse registro para que nós, hoje, pudéssemos compreender o quanto fomos amados desde sempre. Mas Isaías também nos convida a uma reflexão pessoal profunda. O que nós fazemos com esse amor? O que fazemos com esse sacrifício? O servo sofredor se entregou de forma total, completa e irrevogável por nós. Ele levou sobre si dores, culpas e pecados que eram nossos. Ele pagou um preço que jamais poderíamos pagar. E tudo isso para que tivéssemos vida, perdão, paz e reconciliação com Deus. Por isso, ao meditarmos sobre esse bloco do livro, somos chamados a assumir uma postura de gratidão, reverência e entrega. Porque, quando compreendemos a profundidade dessa profecia, entendemos que a fé não é apenas um conjunto de crenças, se é uma resposta ao amor divino. Isaías nos mostra que o amor de Deus é sacrificial, constante e eterno. Um amor que sangra, que cura, que liberta e que restaura. Um amor que atravessa gerações e chega até nós hoje, convidando-nos a viver de forma diferente, mais leve, mais pura, mais alinhada ao coração de Cristo. E assim seguimos nesta jornada, percebendo que o livro de Isaías, antes de tudo, um convite para enxergar Jesus, para reconhecer o preço da nossa salvação e para deixar que essa verdade transforme cada área da nossa vida. Porque quem contempla o servo sofredor com sinceridade jamais permanece o mesmo. A promessa de um novo céu, uma nova terra e um povo restaurado.
À medida que nos aproximamos do final desta grande jornada pelo livro de Isaías, algo extraordinário acontece, o foco deixa de ser apenas sobre o passado de Israel, sobre seus erros, seus cativeiros, seus desafios e seus arrependimentos, e passa a se tornar uma janela para o futuro, um futuro tão grandioso que ultrapassa completamente a compreensão humana. Isaías não fala apenas de restauração física, emocional ou espiritual, ele fala de uma transformação cósmica, total, permanente. Ele anuncia que Deus não apenas cura o que está quebrado, se ele cria algo novo. Ele não apenas restaura o que foi perdido, se ele inaugura uma realidade que jamais existiu antes. Isaías abre para nós a visão de um novo céu e uma nova terra. O profeta descreve um tempo em que o sofrimento não terá mais voz, a morte não terá mais poder, a dor não terá mais espaço e a injustiça não terá mais domínio. E essa promessa não é apresentada como uma ideia distante, mas como algo que Deus já decidiu, decretou e estabeleceu. Eis que faço novas todas as coisas, anuncia o Senhor através das palavras de Isaías. Essa declaração não é apenas um conforto para corações cansados, é uma revelação do caráter de Deus, que não se cansa de criar, de transformar e de surpreender seus filhos com sua bondade infinita. Isaías descreve uma época em que o povo de Deus viverá em segurança, alegria e plenitude. Ele fala de casas que serão habitadas, de vinhas que serão plantadas e colhidas, de crianças que viverão sem medo, de vidas longas e cheias de significado. A imagem é tão viva que quase podemos sentir o aroma da esperança renovada, quase podemos tocar a paz que transborda dessas palavras. O profeta ainda descreve um cenário onde até mesmo a natureza será transformada, o lobo habitará com o cordeiro, o leão comerá palha, e nada fará mal em todo o santo monte do Senhor. É como se a criação, pela primeira vez desde o Éden, respirasse aliviada, restaurada por completo. Esse futuro que Isaías anuncia é o mesmo que o Apocalipse confirma séculos depois. Isso reforça uma verdade poderosa, a Bíblia é uma história única, escrita por mãos humanas, mas guiada por um único Espírito, que revela o plano eterno de Deus para toda a criação. Isaías, então, não apenas olha para o Messias como o servo sofredor, ele agora o revela como o Rei vitorioso, o governante eterno, o Senhor que estabelecerá seu reino de paz para sempre. Aquele que um dia seria humilhado e ferido é o mesmo que voltará em glória para reinar. Aquele que carregou nossas dores é o mesmo que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa unidade entre o sofrimento e a glória é o coração do Evangelho, e Isaías a enxergou antes de todos. Mas a beleza dessa promessa não está apenas no que Deus fará futuramente, e está também no que Ele faz hoje, dentro de nós. Porque a renovação anunciada por Isaías não começa no fim do mundo, começa no coração humano. Quando permitimos que Deus transforme nossa mente, cure nossas feridas e renove nossa esperança, uma parte do novo céu e da nova terra começa a nascer dentro de nós. Cada pecado abandonado, cada perdão oferecido, cada passo de fé, cada renúncia, cada oração sincera, cada gesto de amor, tudo isso é um pedacinho do reino de Deus sendo plantado em nosso interior. Isaías nos lembra que Deus não trabalha apenas com grandes acontecimentos, mas com processos profundos. Ele transforma o mundo transformando pessoas. Ele muda a realidade mudando corações. Ele prepara o reino preparando seus filhos. E é por isso que o profeta insiste tanto em arrependimento, santidade, fidelidade e aliança. Não é apenas para corrigir o comportamento, mas para moldar o caráter de um povo que habitará uma realidade completamente nova. E ao contemplarmos essa última fase do livro, somos confrontados com uma pergunta que carrega grande peso espiritual: estamos preparados para esse novo tempo que Deus promete? Não apenas preparado no sentido de esperar, mas preparado no sentido de viver de acordo com essa esperança? Porque a fé verdadeira não apenas aguarda, ela antecipa, ela se move, ela transforma. Isaías nos chama a viver como cidadãos do reino futuro, mesmo enquanto habitamos este mundo atual. Ele nos chama a ser luz em meio às trevas, esperança em meio ao desespero, verdade em meio à confusão, amor em meio à frieza. O livro de Isaías nos leva a enxergar que tudo o que Deus faz é parte de um plano maior. A disciplina, o consolo, a promessa, o Messias, a restauração e o reino eterno, tudo se conecta perfeitamente. Nada é aleatório. Nada é desperdício. Nada é esquecido.
Deus está conduzindo a história da humanidade rumo a um final onde a justiça reina, onde a glória dele cobre toda a terra e onde seus filhos vivem em plena alegria e comunhão. E essa promessa é tão certa quanto a sua palavra, tão firme quanto o seu trono, tão eterna quanto o seu amor. E assim, neste penúltimo bloco, Isaías nos lembra que o Deus que falou no passado continua falando hoje, e continua trabalhando em nós enquanto prepara o futuro. Um futuro glorioso, eterno, indescritível, um futuro garantido pelo próprio Criador. Uma eternidade onde tudo o que hoje nos fere, nos cansa e nos confunde será definitivamente vencido. Onde o amor dele será nossa luz e sua presença será nossa alegria. E é essa esperança que sustenta nossa fé, fortalece nossa alma e nos lembra que, por mais difícil que seja o caminho, o final será glorioso. Porque o Deus de Isaías é o Deus que faz novas todas as coisas. Se você chegou até aqui, até este último instante da nossa jornada pelo livro de Isaías, eu quero te parabenizar de todo o coração. Poucas pessoas permanecem até o final de uma mensagem tão profunda, tão extensa e tão carregada da glória de Deus. Isso revela algo precioso sobre você, e existe dentro do seu coração uma sede sincera pela verdade, uma fome espiritual que te impulsiona a buscar mais, a aprender mais, a se aproximar mais do Senhor. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que você permaneceu até o fim. Deus te trouxe para este momento porque Ele queria falar com você. Ao longo desta caminhada, você viu que Isaías não é apenas um livro profético, é uma revelação viva, pulsante, que atravessa séculos e toca a alma humana de forma direta. Ele começa com advertências sobre o pecado e a necessidade de arrependimento, revela a santidade de Deus de maneira incomparável, mostra um povo sendo disciplinado e restaurado, apresenta um Messias que viria como servo para sofrer e como rei para reinar, e termina com uma promessa gloriosa de um novo céu, uma nova terra e uma humanidade renovada. Tudo isso se encaixa como peças de um quebra-cabeça divino, formando um quadro perfeito do caráter, do amor e do plano de Deus para todos nós. E agora, depois de ouvir tudo isso, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Antes de qualquer outra coisa, escreva aqui nos comentários uma frase de fé. Pode ser simples, pode ser curta, mas escreva algo que declare a sua confiança no Senhor. Algo como eu creio no poder de Deus, ou o Senhor é minha força, ou eu espero no Senhor. Quando você faz isso, não está apenas deixando um comentário, se está registrando publicamente o seu compromisso com o Evangelho, está dizendo para si mesmo e para o mundo espiritual que você escolhe caminhar na luz, que você escolhe permanecer firme no caminho do Senhor. Também quero te pedir que, se este vídeo tocou o seu coração, se esta mensagem te edificou, você deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda demais o YouTube a entender que este conteúdo é relevante, assim, ele passa a recomendar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Muitas vezes, um simples like seu pode ser o empurrão que faz essa mensagem chegar justamente na tela de alguém que está precisando de consolo, de força, de esperança ou de uma resposta de Deus. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido com carinho, inscreva-se. Aperte o botão de se inscrever e ative o sininho. Aqui nós estudamos a Bíblia de forma profunda, emocionante e transformadora. Aqui nós buscamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Aqui você nunca estará sozinho na sua caminhada espiritual. Ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar crescendo. Eu quero permanecer alinhado à palavra. Eu quero fazer parte desta família espiritual. Também te encorajo a compartilhar este vídeo com alguém especial. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que esteja passando por uma fase difícil, alguém que esteja precisando renovar a fé. Você talvez não tenha noção do quanto esse gesto simples pode mudar a vida de alguém. Às vezes, o que parece apenas mais um vídeo compartilhado é justamente a resposta de oração pela qual alguém esperava. Seja um instrumento de Deus. Ajude a espalhar luz onde há trevas. E antes de encerrarmos, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Reserve os próximos segundos para ficar em silêncio diante do Senhor. Feche os seus olhos se puder. Respire fundo. Deixe a música de fundo tomar o ambiente e permitir que a palavra que você ouviu hoje penetre profundamente no seu coração. Deixe que Deus ministre a sua alma, que Ele cure o que precisa ser curado,
que Ele fortaleça o que precisa ser fortalecido, que Ele reacenda aquilo que parecia apagado. Permita que esta mensagem não seja apenas mais um conteúdo que você ouviu, mas um encontro verdadeiro com o Deus vivo. Porque o livro de Isaías não é apenas história, é vida. Ele revela um Deus que é santo, mas também misericordioso, o justo, mas também compassivo, o soberano, mas também perto. Um Deus que julga, mas também restaura, que disciplina, mas também consola, que promete, mas também cumpre. Um Deus que vê você, conhece você, acompanha você e deseja transformar você todos os dias. Que esta jornada continue ecoando no seu coração. Que as palavras de Isaías te acompanhem enquanto você caminha pela vida. Que você nunca se esqueça de que existe um Deus que faz novas todas as coisas, que renova as forças dos cansados, que cumpre suas promessas e que já está preparando um futuro glorioso para todos aqueles que confiam nele. Obrigado por ter ficado até o fim. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que Ele cubra a sua casa, a sua família e os seus caminhos com paz, com graça e com a presença dEle. E que você volte para os próximos vídeos, porque ainda há muito mais para aprendermos juntos da palavra que transforma vidas. Agora, fique alguns instantes em silêncio, permita que Deus fale com você. Amém.